Então, aprender sobre energia masculina e feminina vai revelar para você uma outra construção da realidade. Esse reconhecimento vai aumentar seu nível de autoconsciência. Você vai perceber que existem coisas que influenciam sua vida das quais você não tinha ideia. A energia masculina e feminina ela não tem nada a ver com a sexualidade humana, muito menos tem a ver com estereótipos. É uma camada muito mais profunda de todo este entendimento. Então vamos alinhar alguns termos, só para ficar bem claro aqui. A sexualidade humana ela é composta basicamente por 3 elementos: sexo biológico, a orientação sexual e a identidade de gênero. O que eu vou abordar aqui é uma orientação energética, que, em outras palavras, é algo que não está relacionado com sexo biológico, nem com gênero e nem com a orientação sexual da pessoa. Então, o estudo da energia masculina e feminina, ela foi e é estudada e debatida por algumas doutrinas e religiões, mas também por pensadores e filósofos. Os aprendizados que eu vou embasar nesse vídeo e todo o meu conhecimento é no taoísmo, no tantrismo e nas teorias do fundador da psicologia analítica, o psiquiatra e psicoterapeuta Carlos Jung. Então, o que eu trabalho é um resumo dessas 3 linhas de pensamento. Então, vamos falar agora sobre o taoísmo. O termo taoísmo ele se origina da palavra Tao, que significa caminho. A doutrina pode ser resumida como um princípio criativo do universo. E nele, todas as coisas estão unidas e conectadas. O símbolo do taoísmo, que representa a energia feminina e a energia masculina, são conhecidos como Yin e Yang. O Yin sendo a parte feminina e o Yang a parte masculina. E ele também representa a ideia da dualidade presentes nas coisas do universo. O Yin e o Yang são os elementos que representam as 2 colunas fundamentais, opostas e complementares, que se baseiam em todas as coisas. Como, por exemplo, o Yin é o princípio da noite, da lua, da escuridão, da passividade. O Yang, por outro lado, ele é o princípio do dia, do sol, da luz, da atividade. E o tantrismo? O tantrismo ele é o sucessor do hinduísmo. O símbolo do tantrismo, que representa a energia feminina e masculina, é através do deus Shiva e da deusa Shakti. A ideologia do tantrismo é simbolizada por essas 2 divindades, sendo Shiva o masculino, que é considerado o deus da meditação. Portanto, esse deus se mantém na postura de lótus meditando. E ele simboliza a energia masculina, como eu já tinha dito, e do vazio, e também da consciência. Já a deusa Shakti, que é a deusa da energia feminina, ela é colorida e vibrante, e ela representa a criatividade e a manifestação do belo. A consciência, Shiva, o masculino, segundo o tantrismo, precisa se manifestar em alguma coisa, que seria a Shakti, o feminino. A consciência e o vazio meditativo dão a direção, mas apenas a direção não é o suficiente. Ele precisa do feminino, da deusa Shakti, para manifestar e existir. Ou seja, a consciência sem a energia feminina e sem a manifestação e a materialização não é nada. Do mesmo modo, a materialização e a manifestação sem a consciência também não são capazes de existir. Portanto, se torna o caos. A consciência com a materialização que trazem a evolução. Ou seja, é a combinação do masculino com o feminino que trazem a evolução. E o que é a energia masculina e feminina por Carlos Jung? Carlos Jung ele determinou o ânima para os homens e o ânimos para as mulheres. E essas 2 energias, elas fazem parte da escola da psicologia analítica de Carlos Jung como parte da teoria do inconsciente coletivo. Segundo Jung, o ânima é o arquétipo que constitui o lado feminino da psique masculina, e o ânimos é o arquétipo que compõe o lado masculino da psique feminina. Na teoria de Jung, a ânima, ela compõe a totalidade das qualidades psicológicas femininas,
inconscientes no homem. Então, o ânimos, ele compõe a totalidade das qualidades psicológicas masculinas possuídas por uma mulher. Para que a personalidade fique bem ajustada, é necessário o equilíbrio entre o ânimas e o ânimos, ou seja, o lado feminino da personalidade do homem e o lado masculino da personalidade da mulher. Eles devem estar integrados. Da mesma forma, eles devem ser expressos na consciência e nas atitudes. Quando isso acontece, o indivíduo sai do ego e formula o arquétipo do self, de si mesmo. Este é o processo de individuação de Carlos Jung. Mas então, como é que a gente trabalha essas energias na nossa vida? A energia masculina e a feminina, elas são primordiais e surgiram no início da manifestação da vida da Terra. A energia masculina. Então, a energia masculina, ela é representada pelo sol, pelo dia, pela luz, pelas atividades, o fazer, foco, a ação, a razão, a rigidez. A energia masculina, ela representa uma potência, a liberdade, direção, assertividade, a contração e a tensão. Ou seja, é a energia concreta, dura, racional, analítica e objetiva. Da mesma forma que também é uma energia que realiza, que conclui, que impulsiona. Portanto, a energia masculina é uma maneira de estar no mundo, não sendo exclusiva só dos homens. No tempo das cavernas, o homem precisava desenvolver o foco, a ação, razão, rigidez, a direção. E isso aconteceu porque os homens saíam para caçar. Então eles precisavam estar 100% focados na caça que eles estavam procurando. Ser assertivo, racional, ativo e agir com a razão era uma questão de sobrevivência. Essas atividades guiaram o homem a ser protetor e provedor de sua família, além de ser o responsável por sair em busca de alimento. Está tudo interligado, né? O masculino, ele está relacionado com o senso de direção também. E também a atitude de escolher e decidir, além de prover. Essas características foram praticadas e desenvolvidas pelos homens desde o tempo das cavernas. Da mesma forma, foram trazidas no nosso DNA. No nosso cérebro, quem comanda essas ações, esses instintos, chamamos de cérebro reptiliano. É uma parte do nosso cérebro, aquela que fica escondida lá dentro, que comanda a nossa consciência irracional, os nossos instintos, e que tem como característica a sobrevivência, sendo responsável pela fome, pela sede e por outras coisas necessárias e básicas do ser humano. Então, quais as características da falta de energia masculina? A pessoa evita resolver problemas, não suporta mudanças, é indecisa ou passiva em relação a tudo. E o excesso da energia masculina é a agressividade, é a busca obsessiva pelo sucesso e pelo perfeccionismo extremo. Os homens masculinos demais, eles são objetivos demais, eles são grossos e eles são muito insensíveis. Eu irei comentar o desequilíbrio da energia masculina também. Só que eu só quero ressaltar que o desequilíbrio, a expressão desse desequilíbrio é super individual, pois todos temos crenças individuais, percebemos a nossa infância diferentemente de outros, pois a expressão desse desequilíbrio é extremamente individual e basicamente é ligado aos primeiros 7 anos de vida do indivíduo. Então, o desequilíbrio da energia masculina, ele geralmente está ligado a problemas com a figura paterna e também filhos criados por mães superprotetoras. A educação centrada no senso do cuidado e a negação da força. Da mesma forma, o excesso de agressividade e ousadia. O pai, ele foi visto como ausente ou fraco. Em contrapartida, o pai foi visto como dominador, violento, machista ou mulherengo. Também é visto em pessoas que tiveram experiências ruins e de pouca confiança na força física e ou aparência. Elas também podem ter sofrido bullying ou algum tipo de trauma ou abuso. A energia feminina. A energia feminina ela é representada pela lua, pela noite, pela sombra, pela passividade, pelo sentir,
pelo observar o todo, pelo relaxamento, pela emoção, pelo movimento, por receber. A energia feminina ela representa o acolhimento, a entrega, a leveza, a expansão, a relação, o amor, a abertura, a manifestação da vida. O feminino ele é abstrato, intuitivo, difuso, subjetivo. A energia feminina é uma maneira de estar no mundo, ou seja, ela não é exclusivamente das mulheres. O cérebro da mulher, assim como dos homens, as características primitivas das mulheres foram trazidas em nosso DNA. Na época das cavernas, as mulheres precisaram desenvolver habilidades diferentes das dos homens. Enquanto o homem saía com o único objetivo de conseguir alimento para alimentar sua família, a mulher cuidava da casa. Além disso, cuidava dos filhos, da comida, da rotina, conversava com outras mulheres, tinha aquela visão periférica para cuidar do que estava acontecendo. A habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de observar o todo e fazer uma coisa pontual aqui, é da mulher, tá no nosso DNA. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. E o de se movimentar, e o de expandir, e o de cuidar. A mulher, ela tem a habilidade de poder ouvir, de acolher, e instintivamente sabe o que o filho e as pessoas precisam e sentem. Essas características são a propriedade primitiva, e elas fazem parte da energia feminina que nos habita até hoje. Para viver essa energia feminina e as suas características, a gente tem que ativá-la diariamente. A falta da energia feminina é representada pela dureza, pela rigidez, pela inflexibilidade, pelo excesso de crítica e agressividade. O excesso da energia feminina é a sensibilidade exagerada, é a intolerância, é o drama, é a carência excessiva. Sobre o desequilíbrio da energia feminina, novamente eu vou ressaltar que há indícios, e é isso que eu vou trazer aqui, indícios e características que uma criança sofreu na sua infância, mas é de caso para caso que deve ser analisado. O desequilíbrio da energia feminina pode indicar problemas com a figura materna, a ausência da mãe que pode ter gerado carência, falta ou uma sensação de vazio na criança. Também se observa em pessoas que passam por rejeição, por machismo, a opressão dentro de casa desde a infância, além do excesso de rigidez para impor respeito. Quando equilibrada, a energia feminina, ela nos conduz a uma comunicação mais amorosa, com expressão dos sentimentos e das emoções. Nos conduz à criatividade, à empatia, ao cuidado com o outro. Então, sobre o equilíbrio da energia feminina e masculina. Então, os homens e as mulheres, os dois possuem as duas energias dentro de si, segundo Jung. E nós podemos facilitar esse entendimento se a gente pensar nessas energias como arquétipos. Ou seja, são dois arquétipos que residem dentro da gente, tanto o arquétipo masculino quanto o arquétipo feminino. Mas então o que é o arquétipo? Isso é bem coisa de Carlos Jung, e ele explica que o conceito da psicologia utilizado para representar padrões de comportamentos associados a um personagem ou um papel social. Então, de forma prática, o termo ele pode ser resumido como um conjunto de representações do que seria o modelo ideal de algo que já faz parte do nosso inconsciente. Então, os arquétipos, eles regem e organizam o mundo. Também organizam a mente e o comportamento de mim e de todos, atuando no inconsciente coletivo. De novo, essa é a visão de Carlos Jung. Então, vamos para um exemplo. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando se fala sobre a Madre Teresa de Calcutá? Me conta. Se tu respondeu bondade, é provavelmente que você siga a maioria. Logo, podemos dizer que a Madre Teresa de Calcutá representa o arquétipo da bondade. Trazendo agora esses arquétipos para a energia feminina e masculina. É possível dizer que ao longo do seu dia, você vai estar na energia feminina
Em contrapartida, em outros momentos, você vai estar na sua energia masculina. Nós, mulheres. Os homens, eles vão estar mais na energia masculina, mas também terão momentos com a energia feminina. Isso vale para as fases da tua vida também. Em algumas fases, tu estará vibrando mais na energia masculina do que na feminina. Existem momentos e atividades que estão relacionados a cada uma dessas energias. E como encontramos o equilíbrio entre essas duas energias? Entre essa polaridade de energia que nos habita. A energia masculina e a feminina, elas precisam estar em equilíbrio. E isso é muito importante para que você possa se relacionar de uma forma saudável, para que você possa criar, ter criatividade, né? E prosperar em sua vida e também viver saudavelmente no seu social, na sua comunidade. Acima de tudo, em cada momento de nossa vida, a gente pode utilizar o potencial de cada uma dessas energias. Se você começar a entender as energias e praticá-la no seu dia a dia. As pessoas que têm essas duas energias bem equilibradas, elas não são só emocionalmente saudáveis, mas também possuem relacionamentos saudáveis e a vida delas, consequentemente, mais saudáveis. Então, só para fazer um recap, os homens, eles são sinônimos de masculino e as mulheres são sinônimos do feminino. Mas os homens e as mulheres têm as duas energias habitando o seu sistema energético. Existe uma prevalência de uma mais do que da outra. E isso é devido à sua infância, lá do 0 aos 7 anos, também devido às atividades que estão desenvolvendo, ou o momento que a pessoa está passando na sua vida. E como conhecer, saber aonde você está em cada momento, em que energia você está trabalhando em cada momento na sua vida, ou saber qual é a energia que você possui, que prevalece em você quando você está no seu trabalho, ou quando você está falando com aquela pessoa específica do seu trabalho, ou quando você está em sua família, ou quando você está presente com amigos, ou com aquela amiga específica sua. Aí está a importância do autoconhecimento, pois o autoconhecimento, ele fará você conhecer, entender e dominar e aceitar essas energias dentro de você. Pois você tendo um autoconhecimento de você, você vai conseguir conhecer como você atua, com que pessoas você atua daquele jeito, em que situações você atua daquele jeito. Você vai conseguir também entender o porquê, dominar o como eu devo me portar, em que energia eu devo estar, para que você consiga equilibrá-las, tanto a energia masculina quanto a feminina, de acordo com a situação, de acordo com a pessoa, de acordo com o que você quer trazer melhor de você para aquela situação. O autoconhecimento, ele vai te trazer o entendimento de quando usar, quando incorporar cada uma dessas energias, desenvolver a sua energia prevalente. Quando você desenvolve a sua energia prevalente, no caso nós mulheres a energia feminina, abre espaço para a gente desenvolver a energia masculina, integrar a energia masculina na gente. E agora nós chegamos em mais um conceito de Jung. Quando a gente tem esse resultado da integração das duas energias, este é o processo de individuação ou a criação do self, que é a teoria que o Jung defende. Agora, outro exemplo da integração dessas duas energias é o símbolo Yin e Yang do taoísmo. Nele é possível observar que no feminino existe a presença do masculino, que é aquela bolinha, e no masculino existe a presença do feminino, que é a bolinha branca no preto. Quando isso acontece, as duas energias estão bem desenvolvidas e equilibradas. Em suma, para conhecer essas energias e equilibrá-las em nossa vida, o autoconhecimento é muito importante. E entendendo a nossa energia e como a gente utiliza ela ao longo do dia, isso vai nos proporcionar a capacidade de promover um equilíbrio das nossas energias no final do dia. Por exemplo, você mulher que trabalha no corporativo, está empreendendo,
você passa o dia inteiro naquela energia do foco, na energia da análise, na energia da decisão, sendo essa a energia masculina, que é a nossa energia secundária. E aí há um desgaste muito grande da nossa energia total. Eu sou uma mulher, eu passo 8 horas a 10 horas, ou às vezes 12 horas do meu dia na energia masculina. Quando eu chegar em casa ou indo para casa, eu tenho que começar a nutrir a minha energia feminina, para que eu consiga restabelecer a minha energia prevalente. É realmente um desgaste muito grande para as mulheres quando elas estão vibrando na energia masculina a maior parte do seu tempo. E em consequência disso, nós estamos vendo muitas mulheres esgotadas, sem energia, desestimuladas a cuidar de si devido a esse gasto energético diário vibrando na energia masculina, fazendo atividades onde a energia masculina é predominante. Isto não é o nosso natural. E este entendimento deste equilíbrio da energia feminina e masculina no seu dia é essencial para se ter equilíbrio e bem-estar na sua vida. A história e a energia do masculino e feminino. Historicamente, a sociedade estava acostumada com o estereótipo submisso da mulher. Isso aconteceu antes da Revolução Feminina, nos anos 60, e o período no qual as mulheres exigiram os direitos iguais aos homens. As mulheres naquela época, elas dependiam economicamente e emocionalmente do seu parceiro. Até pouco tempo atrás, o homem tinha o papel de provedor do seu lar e também de alguém que não podia entrar em contato com seus próprios sentimentos. E com o passar do tempo, para sobreviver no universo de trabalho, o universo corporativo, majoritariamente masculino, a mulher ela aprendeu a utilizar a mesma energia do masculino para ser respeitada. É possível observar também que nessa época muitos homens, por sua vez, iniciaram um processo de sensibilização emocional. Ou seja, eles foram entrando em contato com a energia feminina, tornando-se um pouco mais humanos, abertos, receptivos e amorosos. Uma mulher pode sim usar a energia masculina no aspecto profissional, sem perder a sua identidade feminina. Do mesmo modo que o homem, ele pode ser sensível e forte ao mesmo tempo. Este é o exemplo do equilíbrio entre ambas energias. Hoje em dia, a energia masculina predomina no mundo todo e ela é observada na maioria das pessoas. Isso acontece em razão do excesso de trabalho, devido à competição entre homens e mulheres, devido à busca pelo sucesso e por bens materiais, metas a bater, entre outras atividades. Todas essas atividades demandam muito da energia masculina, o que é muito valorizado no mundo corporativo. Mas esse excesso está conduzindo a um desequilíbrio no nosso sistema social como um todo. As mulheres acabaram deixando a sua energia feminina prevalente de lado. Mas temos que entender que isso aconteceu para que a gente pudesse conseguir o lugar no mercado de trabalho competitivo que temos hoje. Estamos construindo ainda hoje, mas isso em detrimento da vibração da nossa energia feminina. E esse comportamento, ainda que louvável, traz um desgaste emocional muito grande. E como resultado, a gente tem mulheres excessivamente cansadas e exaustas. Temos mulheres que estão perdidas, sem rumo, porque elas perderam a essência feminina delas. Elas não estão descansando e agindo na sua energia prioritária, que é a energia feminina. Para que possamos desenvolver e evoluir, como já tinha falado, é preciso aceitar, entender e fortalecer a nossa energia prioritária. Dessa forma, ativamos a secundária, que é a energia masculina, de forma consciente. Quando essa relação não está equilibrada, a gente fica exausta. Também é muito importante ressaltar aqui
a educação e a criação de outros seres humanos, filhos, sobrinhos também, né? Na educação, a energia feminina é muito necessária. Afinal, a energia feminina é a energia do acolhimento, do ouvir, do sentir, da conexão, da criação, da intuição. Devido ao excesso de energia masculina presente na sociedade como um todo, a educação e a criação estão sendo prioritariamente guiados pela energia masculina. E esta educação sendo basicamente focada em alta produtividade, em vencer qualquer desafio e não chorar. Só que agindo dessa forma, estamos ensinando as nossas crianças a não demonstrarem fragilidade, de serem altamente competitivas, de não aceitar perder, de não se conectarem com as suas emoções. Estamos criando adultos doentes. Então, mais uma vez, eu ressalto a necessidade do equilíbrio nas nossas vidas como exemplos para aquelas crianças que temos ao nosso redor. Vamos educar nossas crianças entendendo que as duas energias devem ser equilibradas e que está tudo bem termos a energia secundária presentes em nossa vida. Temos que lembrar que é importante trabalhar o balanço dessas duas energias que garantirão relações saudáveis para mim, para que eu possa ter com os outros. Relações amorosas mais saudáveis, relações no trabalho mais saudáveis, amizades mais saudáveis, família com relações mais saudáveis. Qual é a importância de nós, mulheres, no equilíbrio dessas duas energias? A energia masculina, presente na maioria dos homens, está ficando cada vez mais forte. E isso acontece porque os homens estão suprimindo a energia feminina cada vez mais. Do mesmo modo, as mulheres também estão suprimindo a sua energia feminina, mesmo sendo a nossa energia prevalecente. As mulheres, elas têm vivido na maior parte do seu dia na energia masculina. E lembrando que é através do autoconhecimento, da autoconsciência, que a gente vai resgatar e valorizar e viver essa energia feminina. Então, nós mulheres somos as protagonistas principais da elevação da energia feminina em nossa sociedade, porque nós temos essa energia prevalente no nosso mundo interior. Para nós mulheres é mais fácil resgatar essa energia feminina e viver elas. Você pode resgatar essa energia dançando, cantando, pintando, cozinhando, usando a sua criatividade de alguma forma. Também cuidando do seu corpo, passando creme, perfume, óleos, ou mesmo cuidando e hidratando do seu cabelo. Outra forma é o cuidado das suas roupas, da sua roupa de cama, deixando-as sempre cheirosas. Do mesmo modo que você cuida de sua casa, dos ambientes, mantendo-os aconchegantes, perfumados, acolhedores. Inclusive, é nesse acolhimento do feminino que é possível materializar uma vida nova. A energia masculina e a feminina, elas têm papéis essenciais em nossa vida. Quando a gente adquire conhecimento e experiência dessas duas energias, a gente consegue fundir essas polaridades de forma harmoniosa. A harmonia dessas polaridades vão te permitir ter uma vida muito mais leve, feliz e equilibrada. Portanto, aprender a equilibrar essas duas energias é a chave para bons relacionamentos consigo e com os outros.